Sabe aqueles dias em que está fazendo um baita calor e mesmo assim você nota que frequentemente as suas mãos ou pés estão gelados? Isso pode ser motivo de preocupação, e com razão. E neste vídeo, vamos explorar as razões por trás desse fenômeno. Vamos começar pelo aspecto positivo. Quando é normal estar com frio nas mãos e nos pés. Essa sensação está associada à redução da temperatura nessas áreas, que é uma reação totalmente normal do corpo. E isso acontece como uma forma de proteção dos órgãos vitais contra influências externas. Nos membros onde esses órgãos não estão presentes, os vasos sanguíneos costumam a se contrair para conservar o calor, diminuindo em muito o fluxo sanguíneo e também ocasionando a queda da temperatura nessas regiões do corpo. Essa sensação de frio desaparece quando o corpo volta a um ambiente confortável. E é neste momento que os vasos sanguíneos se dilatam novamente e o sangue flui de volta para os membros e eles se aquecem. Então, por que sentimos esse frio nas mãos e nos pés? Como é amplamente reconhecido, cada pessoa possui singularidades distintas. E enquanto alguns sentem mãos e pés frios apenas nos meses mais gelados, há uma parcela que enfrenta esse desconforto independentemente da estação. Existem dois principais mecanismos corporais que explicam essa sensação. O primeiro, que é o mais comum, está relacionado a uma diminuição rápida da temperatura nessas áreas. Já o segundo mecanismo é menos frequente e envolve distúrbios no sistema nervoso. Nesse caso, os membros retêm uma temperatura normal, mas o corpo percebe erroneamente que estão congelando. No nosso organismo existem os termorreceptores, que são fundamentais para a sensação de frio no corpo humano. Essas células especiais estão em sua grande maioria localizadas na pele, pelo fato de possuir milhares de células receptoras em sua superfície, e é através delas que percebemos sensações como as mudanças de temperatura. E quando ocorre a variação da temperatura, esses receptores enviam sinais ao cérebro, permitindo que a pessoa perceba se está calor ou frio. Já os termorreceptores localizados na córnea dos olhos são ainda mais sensíveis às variações de temperatura do que ocorre na pele, e a córnea em si não tem a capacidade de se aquecer devido à ausência de vasos sanguíneos. E em resposta ao frio, ocorre um grande aumento na secreção de lágrimas, proporcionando o aquecimento à superfície do olho. Agora falando sobre os motivos do frio nas mãos e nos pés, por muitas vezes não estão associados a doenças graves, mas sim podendo estar relacionados aos hábitos e estilo de vida das pessoas. A boa notícia é que muitos desses motivos podem ser reajustados por você mesmo sem precisar procurar ajuda médica. Quando ocorre a falta de sono, o corpo fica menos resistente a situações estressantes e uma delas é ficar com frio. E isso ocorre porque simplesmente o nosso organismo não está pronto para se mobilizar rapidamente e, dessa forma, aumentar o fluxo sanguíneo nas extremidades em resposta ao frio. Um estilo de vida sedentário, sem a prática de esportes ou outro tipo de atividade física, o corpo acaba adaptando da pior maneira o funcionamento dos vasos sanguíneos e, se necessário, o coração não mais funciona de forma acelerada e os vasos se estreitam ou dilatam mais lentamente. Quando uma pessoa chega em uma situação de exaustão ou também a desnutrição devido a diversas experiências com alimentos com um mínimo de calorias, é provável que ocorra a possibilidade do corpo passar frio. A sensação de calor não apenas aparece devido à saturação dos tecidos com oxigênio, mas também devido à quebra de nutrientes. E caso ocorra a diminuição do fornecimento de alimentos nutritivos, fica difícil para o corpo encontrar recursos para se manter aquecido. E como ficam nas extremidades, acaba economizando mais recursos nos braços e nas pernas. Para você ver como somos diferentes, os esquimós que vivem em condições de temperaturas muito baixas, devido a essa situação, torna-se obrigatório que o organismo produza calor em abundância. Quase 70% da dieta deles corresponde em gorduras animais, como as encontradas em peixes, focas e morsas. E por causa dessa fonte de calor, os esquimós são mais resistentes a baixíssimas temperaturas. Já em situações de estresse, uma das primeiras respostas naturais do corpo diante a situação é a liberação do hormônio cortisol na corrente sanguínea. E durante a liberação de adrenalina, os vasos nas pernas e mãos se contraem, e a circulação sanguínea é significativamente comprometida, resultando na sensação de frio nos pés e nas mãos.
A dormência dos membros em uma posição desconfortável pode afetar até mesmo um vaso sanguíneo saudável, e caso permaneça em uma posição desconfortável por um longo período, o fluxo sanguíneo para as extremidades piora, resultando em sensação de frio. Se o resfriamento dos membros ocorra ao ar livre, durante o tempo frio ou em dias com ventos congelantes, os tecidos, principalmente das extremidades dos membros, podem congelar rapidamente, sendo essencial aquecer e massagear as extremidades para restaurar o fluxo sanguíneo e, caso contrário, podem até ocorrer problemas clínicos. Ao fumar ao longo dos anos, os fumantes desenvolvem danos nas paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os menos elásticos e dificultando de se contrair ou dilatar rapidamente. Como consequência, quando o fumante exposto ao frio, o organismo não consegue fornecer rapidamente calor aos membros das extremidades com o sangue fresco e eles acabam ficando gelados. Existem pessoas que são totalmente intolerantes ao frio, podendo ser uma característica individual do organismo devido ao funcionamento dos termorreceptores de frio. Pessoas com essa característica sentem mais frio mesmo em temperaturas relativamente amenas para aqueles mais acostumados ao clima. Mas como saber se a sensação de frio nas mãos e nos pés é um sintoma de uma doença? Também existem diversos grupos de doenças que causam esse sintoma de congelamento nas mãos e nos pés. O primeiro grupo está associado a distúrbios nos nervos, que podem não apenas gerar a sensação de frio nessas extremidades, mas também desencadear o estreitamento involuntário dos vasos sanguíneos. Problemas nas articulações geralmente afetam os nervos, que porventura também podem contribuir para o estreitamento espontâneo desses vasos. Já o segundo grupo de doenças afeta a composição sanguínea, influenciando as substâncias responsáveis pela transferência de energia e oxigênio para os tecidos. E alterações nesses componentes sanguíneos podem impactar diretamente a sensação térmica nas mãos e pés. E por fim, no terceiro grupo, encontram-se as doenças vasculares, e o estreitamento ou obstrução parcial dos vasos nas extremidades pode resultar em uma circulação sanguínea inadequada, contribuindo para a sensação de frio nessas regiões do corpo. E quais são as doenças que causam o resfriamento das mãos e pés? O resfriamento das mãos e pés pode estar associado a diversas condições médicas, tais como síndrome de anemia e doença de Raynaud, hipotireoidismo, diabetes mellitus, doença renal, anorexia, veias varicosas e insuficiência cardíaca. É crucial ressaltar que todas essas condições requerem atenção médica qualificada. Sentir muito frio nas mãos e nos pés não deve ser ignorado, podendo ser um dos primeiros sintomas de distúrbios graves no corpo, e se não for tratado adequadamente, podem até levar a sérias complicações. Mas o que deve ser feito caso suas mãos e pés ficam frios regularmente? Antes de tudo, você precisa prestar atenção se há uma razão objetiva para o resfriamento, e caso a sensação persista mesmo em temperaturas confortáveis, é importante observar os sintomas que podem indicar problemas subjacentes. E para lidar com as mãos ou pés gelados, considere os seguintes métodos para aquecê-los mais rapidamente: movimentos ativos com tensão nos músculos dos membros, agachamentos, balanços dos braços ou pernas, fricção superficial da pele com as mãos e também beber um saboroso chá quente para combater o frio. Você também deve ter cuidado com os seguintes métodos referentes ao aquecimento do corpo. Para aquecer rapidamente as mãos ou os pés, não deve estar muito próximo a aparelhos de aquecimento ou fogueiras, pois mudanças bruscas de temperatura podem ser prejudiciais aos vasos sanguíneos, e a pele gelada ou com má circulação pode perder a sensibilidade, aumentando o risco de possíveis queimaduras. O consumo de bebidas alcoólicas também é desaconselhável até que a pessoa esteja em um ambiente aquecido. Embora o álcool inicialmente cause uma vasodilatação e também uma sensação de calor nos membros, mas na realidade, ele desativa as defesas naturais do corpo. Quando o fluxo sanguíneo percorre os membros gelados, há a possibilidade de resfriamento rápido, e ao retornar aos órgãos internos já resfriado, isso pode potencialmente resultar em complicações como uma pneumonia. Lembre-se sempre de que essas medidas devem ser tomadas com cuidado, especialmente sob a orientação de um profissional de saúde.
No próximo vídeo que estou sugerindo, vou apresentar os métodos para que você possa fazer a limpeza do seu fígado em sua própria casa. Convido você a se juntar a nós nessa jornada e ficar atento a mais novidades. Até breve!